Exercícios! Olá, essa é uma videoaula com a resolução de exercícios de concursos públicos que envolvem operações com matrizes. A questão número 1 foi aplicada pela Universidade Federal da Bahia e nos trouxe uma matriz P, uma matriz Q, pediu para fazermos a transposta de P menos 2Q. Então, primeiro vamos fazer aí esse P menos 2Q e depois indicarmos a transposta. Ok. Primeira coisa será multiplicar o 2 pelo Q, né? Então, como é que faremos isso? Esse número 2 irá multiplicar todo o elemento da matriz Q. Então, teremos que o 2 vai fazer 2 vezes 3, 6, 2 vezes menos 2, menos 4, 2 vezes 5, 10 e 2 vezes 4, 8. Ok? Então, o 2 multiplicou cada elemento da matriz Q. Feito isso, agora faremos P menos 2Q. Então, para fazermos P menos 2Q, pegaremos elemento da primeira matriz com seu correspondente na segunda matriz. Então, teremos ali o 4, nós iremos subtrair do 6. E 4 menos 6 é menos 2. O 1 subtrairemos do menos 4. Só que menos 4 dará mais 4. Então, 1 mais 4, 5. O menos 2 subtrairemos do 10. Então, ficaremos menos 2 menos 10. Sinais iguais teremos que somar e conservar o sinal que temos ali. Agora, por fim, o 3 menos o 8. E 3 menos 8, menos 5. Quase terminamos. Cuidado! Tomara que não tenha até resposta ali para tu, né, às vezes, assinalar no impulso. Não é isso que está nos pedindo. Está nos pedindo a transposta dessa matriz que acabamos de achar. Como é que se faz a matriz transposta? A matriz transposta é pegar as linhas da primeira matriz e transformar em colunas na segunda matriz. Então, a linha formada por menos 2 e 5 passará a ser a coluna formada por menos 2 e 5. Então, a primeira linha passou a ser a primeira coluna. A segunda linha... antes de nós continuarmos, será que já dá para assinalar? Porque nós já temos aqui menos 2 e 5. Já dá para assinalar, já dá para descobrir aqui que a matriz transposta, a resposta correta é a letra B, tá? Só vamos continuar ali. A segunda linha passará a ser a segunda coluna. Então, a segunda linha, que é menos 12 e menos 5, virará a segunda coluna formada por menos 12 e menos 5, a alternativa correta, a letra B, que já tínhamos verificado. A questão número 2 é da Universidade Estadual Paulista. Pede para determinarmos os valores de x, y e z na igualdade que aqui temos. Muito bem, o que nós temos aqui? Primeiro nós temos uma multiplicação e depois nós temos uma adição de duas matrizes. Então, vamos focar primeiro aqui nessa multiplicação. Nós temos duas matrizes de ordem 2 por 2. Temos que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então é possível fazermos essa multiplicação. E a resposta, a matriz que sairá aí dessa multiplicação entre essas duas, será uma matriz do tipo 2 por 2. A matriz que nasce de uma multiplicação de duas outras matrizes, ela terá sempre o número de linhas da primeira matriz pelo número de colunas da segunda matriz. Para multiplicarmos e conseguirmos o primeiro elemento, o elemento A11, este A11 é o resultado da multiplicação da primeira linha pela primeira coluna. E aí multiplicamos elemento com elemento. Fazemos ali o 0 vezes 0 mais o 0 vezes 0, ok? Então, fizemos este vezes este mais este vezes este, ok? O A12 será o resultado da multiplicação da primeira linha da matriz com a segunda coluna da segunda matriz. E aí faremos os primeiro com primeiro, 0 vezes x é 0, e segundo com segundo, 0 vezes 0 também é 0. Ok. Agora vamos para o A21. O A21, ele é o resultado da multiplicação da segunda linha com a primeira coluna. E aí, para multiplicarmos, fazemos o primeiro com primeiro, x vezes 0 é 0, e o segundo com segundo, 0 vezes 0 é 0. E, por fim, o A22 é o resultado da multiplicação da segunda linha com a segunda coluna. E, novamente, fazemos
primeiro com primeiro, então x vezes x é x ao quadrado, e segundo com segundo, 0 vezes 0 é 0. Então, temos que ficamos com x quadrado mais 0. Ok, fizemos as multiplicações, agora basta somarmos cada elemento que tem ali para saber o resultado final, né, dessa multiplicação. Multiplicação feita. Agora, paramos aqui nessa parte e vamos lá para a soma de matrizes. Na soma de matrizes, nós temos que somar um elemento da primeira matriz com seu correspondente na segunda matriz. Então, temos aqui que o x menos y será somado com z menos 4. Então, a resposta dessa soma é x menos y mais z menos 4. Depois, nós temos que o zero será somado com o zero, e 0 mais 0 é 0. Depois, temos que o x será somado com o y menos z. Então, teremos x mais y menos z. E, por fim, o z será somado com zero, e z mais 0 é z. Ok, então, o que nós temos agora? Nós temos uma igualdade de matrizes aqui, ó. É nisso que a gente vai se concentrar agora, porque a gente está atrás do x, do valor do x, do valor do y e do valor do z, e fomos fazendo as operações que apareceram, tá? Então, se nós temos uma igualdade, o A11 da primeira matriz é igual, se for chamado de B, né, de B11 da segunda matriz, porque a gente está falando de igualdade aqui. Então, na verdade, o x menos y mais o z menos 4 é igual a zero. Primeiro é igual ao primeiro. Segundo é igual a segundo, zero é igual a zero, não tem necessidade de escrevermos. Agora, este com este, o A21 e o B21 são iguais. Então, temos que o x mais y menos z é igual a zero. E, por fim, temos ainda o x quadrado, que será igual ao z. Ok. Nós temos aqui, nós estamos atrás de 3 incógnitas, do x, do y e do z. E nós temos 3 equações. Então, queremos 3 incógnitas e temos 3 equações, então é possível de acharmos e de calcularmos. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos dar uma olhada aí. O que a gente pode já começar a mexer? Nessa primeira equação, a gente pode deixar ela um pouquinho mais bonitinha, passando esse menos 4 para trás. Ficamos, então, com x menos y mais z igual a 4. Ainda não nos ajudou em nada, né? Então, a gente vai ter que aqui colocar uma dentro da outra para ver se a gente consegue, tirando alguma letra do meio do campo, conseguimos calcular uma outra. Então, vamos mexer aqui, ó, nessa equação em verde. Vamos dizer que o x mais y é igual ao z, tá? Se fizermos isso, então, no lugar do z, nessa equação aqui da frente, escreveremos x mais y. Se fizermos isso, eu tiro o z da parada daquela equação ali. Então, vamos fazer. Vamos ficar com x menos y mais x mais y igual a 4. Quando a gente faz isso, olha que maravilha. O que está acontecendo aqui? A gente vai ter que agora reduzir os termos semelhantes. Só que, ao reduzirmos os termos semelhantes, acontece de termos menos y e mais y. O y vai cair fora da parada. Ficaremos apenas com a incógnita x, ou seja, conseguiremos descobrir o valor de x. Então, temos aqui x mais x, que é 2x, igual a 4. 2x igual a 4, esse 2 que está multiplicando passa dividindo, e 4 dividido por 2 é 2. Achamos o valor do x, x igual a 2. Agora, esse valor a gente leva para as outras duas equações. Nessa aqui ainda não adianta, porque só temos o valor do x, mas aqui, olha que maravilha, substituindo que o x é 2, acharemos o valor de z. Então, z será igual a 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Então, achamos o valor de z. Com o valor de z achado, agora ficou fácil de achar o valor de y, porque nós temos que o x é 2, que o z é 4, e agora a gente acha o valor do y, resolvendo aquela equaçãozinha ali do primeiro grau, que ficou muito fácil. Então, vamos juntar esse 2 com esse 4, o 2 passa aqui para trás negativo, e 4 menos 2 é 2. Ou seja, o exercício pedia os valores de x, y e z, não pedia mais nada. Então, achamos que o x é igual a 2, que o y é igual a 2 e que o z é igual a 4.
A questão número 3 é da PUC de Campinas e nos diz: os números reais x, y e z que satisfazem a equação matricial mostrada a seguir são tais que sua soma é igual a. Ok, nos dá uma equação matricial, onde nós temos aqui primeiro uma multiplicação igualando a uma outra matriz. Então, vamos fazer essa multiplicação que ali temos daquelas duas matrizes. Nós temos duas matrizes do tipo 2 por 2, e isso irá originar uma outra matriz do tipo 2 por 2. Vamos fazer, então, primeira coisa, achar o primeiro elemento, o A11. O A11 é o resultado da multiplicação da primeira linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. E aí se faz elemento com elemento. Vamos fazer o x menos 1 vezes 1, que é x menos 1. E o y mais 2 vezes 0 vai dar 0. Então, o A11 será apenas o x menos 1. Agora, o A12 será o resultado da multiplicação da primeira linha pela segunda coluna da segunda matriz. O x menos 1 vezes menos 1 dará menos x mais 1, porque daí troca os sinais de tudo ali, né? E o y mais 2 vezes 1 é y mais 2. Então, o A12 será a soma de tudo isso, menos x mais 1 mais y mais 2. Agora, o A21. O A21 é o resultado da multiplicação da segunda linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. Fazendo z vezes 1 é z. E tudo isso aqui vezes 0 é 0, então não vamos nem perder tempo. Então, o A21 é z. E, por fim, o A22 é o resultado da multiplicação da segunda linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz. Z vezes menos 1 é menos z. E x mais y mais z vezes 1 é x mais y mais z. Então, foi tudo colocado aqui. Ok. Antes da gente igualar esse resultado da multiplicação à matriz formada pelos elementos 3, 0, menos 2 e 5, vamos juntar os termos semelhantes, que algumas coisas aqui são semelhantes, né? Então, vamos ver. O x menos 1 vai ficar igual, não tem nada para fazer, o z também não tem nada para fazer. Porém, aqui nessa expressãozinha aqui do lado, nós poderemos juntar o mais 1 e o mais 2. Mais 1 mais 2 dará mais 3. E na expressão de baixo, nós podemos cortar o z. Menos z com mais z cai fora, ficamos apenas com o x mais y. Ok? Então, agora sim, a gente tem a matriz resultante daquela multiplicação que tínhamos lá em cima. E essa matriz resultante que tínhamos ali tem que ser igual à matriz formada pelos elementos 3, 0, menos 2 e 5. Então, vamos igualar. Se são iguais, significa que o A11 será igual ao B, se a gente chamar de A e B, né? Ao B11 e assim por diante, né? O primeiro elemento ao seu correspondente na outra matriz. Então, nós temos que o x menos 1 será igual a 3, nós temos que o x menos y mais 3 será igual a 0, nós temos que o z será igual a menos 2 e que o x mais y será igual a 5. Vamos começar. Essas aqui estão bem fáceis, né? Ó, x menos 1 igual a 3. Para calcular o x, bastará passar esse menos 1 para trás. Ficamos, então, com x igual a 3 mais 1, que é 4. Após isso, nós também sabemos que o z é menos 2. Então, a gente já sabe que o x é 4, já sabe que o z é menos 2. Agora, falta achar o y. Daí, você pode achar o y ou por essa equação aqui ou por essa aqui. Você escolhe, não tem diferença. Ambas terão que dar o mesmo valor, tá? Então, vamos escolher esta aqui. Ok? No lugar do x, eu estou substituindo esse x por 4. Feito isso, nós temos agora que juntar o menos 4 com mais 3, que deu menos 1. Esse menos 1 passa para trás, ficamos com y igual a 1.
Então, a gente achou o valor do x, achou o valor do y e achou o valor do z. Agora está perguntando quanto é que é a soma desses três elementos. Então, temos x mais y mais z igual a 4 mais 1 menos 2, e isso dará igual a 3, a alternativa correta, letra E. O exercício número 4 da Fundação Getúlio Vargas nos dá duas matrizes e pede para que façamos a multiplicação entre elas. As duas matrizes são de ordem 2, significa então que a matriz resultante dessa multiplicação também terá ordem 2. Vamos começar então. O elemento A11 é o resultado da multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. O A12 é o resultado da multiplicação da primeira linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz. Nesse momento, a gente vai continuar, porque eu estou fazendo exercício com vocês, mas nesse momento a gente já consegue verificar que a resposta correta é a letra B, porque o A11 será 0 mais 6, 6 e o A12 será 0 mais 7, 7. Então, aqui a gente já poderia, num concurso público, parar o exercício, assinalar a letra B e partir para o próximo. Mas vamos continuar aqui para a gente treinar. O elemento A21 será o resultado da segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Fazendo essa multiplicação, ficaremos com 8 mais 18. E o A22 é o resultado da multiplicação da segunda linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz. Fazendo essa multiplicação, ficaremos ali com 10 mais 21. Lembrando só aqui, ó, que esse 10 mais 21 veio daqui, ó, do 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 7, 21. Esse 8 mais 18 veio da multiplicação do 2 vezes 4, 8, e 3 vezes 6, 18, tá? Só para dar uma relembrada aí. Bom, então vamos ajeitar ali. O 0 mais 6 dará 6, o 0 mais 7 dará 7, o 8 mais 18 dará 26 e o 10 mais 21 dará 31, só confirmando que a nossa alternativa, a letra B, era a nossa resposta correta. A número 5 é da Universidade Estadual de Londrina. Nos deu duas matrizes e nos disse que a matriz A é uma matriz do tipo 3 por 4, que está multiplicando uma matriz B, que é do tipo P por Q, e esta multiplicação está resultando numa matriz do tipo 3 por 5. E aí está perguntando quanto vale o P e quanto vale o Q. Tá, só é possível fazermos a multiplicação entre duas matrizes quando a quantidade de colunas da primeira obrigatoriamente é igual à quantidade de linhas da segunda. Aqui nós temos que a quantidade de colunas da primeira é 4. Obrigatoriamente tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Se é obrigação de serem iguais, já matamos aqui que o P é 4. E matando que esse P é 4, a gente já consegue responder que a alternativa correta é a letra B. Mas vamos continuar aqui na nossa lógica. O resultado dessa multiplicação deu uma matriz do tipo 3 por 5. O resultado de uma multiplicação de duas matrizes será formado sempre pela quantidade de linhas da primeira matriz pela quantidade de colunas da segunda matriz. Então, a resultante terá a quantidade de linhas, 3 por quantidade de colunas da segunda. No caso, 3 por Q. O que nós temos aqui é 3 por 5. Significa, então, que o Q é 5. A questão número 6 é da Universidade Estadual do Ceará e nos diz que sejam as matrizes M e P. Se fizermos M vezes a sua transposta e igualar a P, o valor de n ao quadrado mais n vezes Q será igual a... Então, peraí, vamos fazer o que está sendo pedido. A matriz M vezes a sua transposta. Quem é a transposta da matriz M? A transposta da matriz M será a primeira linha da M virará a primeira coluna da transposta. A segunda linha do M virará a segunda coluna da transposta. E essa multiplicação será igual ao P. Ok, então vamos fazer a multiplicação.
Para fazermos a multiplicação de m vezes a sua transposta, faremos a primeira linha do m multiplicará a primeira coluna da transposta. Será raiz de 3, primeiro com primeiro. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, raiz de 9 é 3. Segundo com segundo, q vezes q é q ao quadrado. Ok? Feito isso, agora faremos a primeira linha, que já multiplicou a primeira coluna. Agora a primeira linha multiplicará a segunda coluna. Quanto é que dará isso? Vamos ver. Primeiro com primeiro. Raiz de 3 vezes n, raiz de 3n. Segundo com segundo. q vezes raiz de 3, raiz de 3q. Então, a primeira linha já multiplicou as duas colunas. Agora, a segunda linha também terá que multiplicar as duas colunas. Então, vamos ver. Segunda linha multiplicará primeiro a primeira coluna, que dará, primeiro com primeiro, n vezes raiz de 3 é raiz de 3n. Raiz de 3 vezes q é raiz de 3q. Feito isso, agora falta a segunda linha multiplicar a segunda coluna. Quanto é que dará isso? Será n, primeiro com primeiro, n vezes n ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 e raiz de 9 é 3. Ok, fizemos a multiplicação. Agora teremos que igualar essa multiplicação à matriz P, que é formada apenas por elemento 6. Agora, a gente tem uma igualdade. Se a gente tem uma igualdade, a gente vai ter que igualar termo a termo. Então, nós temos que o 3 mais o q ao quadrado é igual a 6. O raiz de 3n mais o raiz de 3q também é igual a 6. Como está trabalhando com raízes, vamos tentar não usar essa, tá? Vamos tentar usar as que não trabalham com raízes. Se não der, a gente volta para ali. Vamos pegar ali a segunda que não tem raiz, quadrada. Então, ficamos com n ao quadrado mais 3, que também é igual a 6. Ok. Então, vamos isolar aqui, vamos fazer primeiro a do q. Vamos isolar o q. Então, a gente passa aquele 3 para trás, 6 menos 3 é 3, q ao quadrado igual a 3. Essa potenciação irá virar radiciação. Ficamos com q igual a raiz quadrada de 3. Calculando o n agora, faremos n ao quadrado, vamos isolar esse n, então ficará do mesmo jeito, 6 menos 3, 6 menos 3 é 3, a potência vira radiciação. Sabemos o valor do q, sabemos o valor do n, podemos agora calcular o que foi pedido, que era n ao quadrado mais n vezes q. O n é raiz de 3, essa raiz de 3 estará ao quadrado. O n é raiz de 3, que multiplicará o q, que também é raiz de 3. Bom, quando nós temos raiz de 3 ao quadrado, ou a gente pensa, né, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3, ou simplesmente a gente faz aqui a simplificação do índice do radical com expoente, que dá 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é o que acabamos de falar, né, é raiz de 9 é 3. Ok? Então, 3 mais 3 é igual a 6. Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra A. A número 7 é da Unirio e nos disse que considere as matrizes A, B e C na figura adiante. Ok, tem matriz A, B e C. E nos diz a adição da transposta de A com o produto de B por C é, tá, a adição da transposta de A. Bom, se a matriz A é uma matriz que tem 3 linhas por 2 colunas, a transposta do A será o contrário. Nós trocamos a linha vira coluna e a coluna vira linha. Então, a transposta de A será uma matriz do tipo 2 por 3, trocando as linhas pelas colunas. Ok. Disse que a adição dessa transposta de A com o produto de B por C. Vamos ver quanto é que dá a cara do produto de B por C. A matriz B é uma matriz do tipo 2 por 1, 2 linhas por uma coluna. A matriz C é uma matriz do tipo 1 linha por 3 colunas, 1 por 3. A multiplicação de B por C terá que ter, para ser possível, né, a quantidade de colunas da matriz B tem que ser obrigatoriamente igual à quantidade de linhas da matriz C. São iguais. Se são iguais, a matriz resultante terá
a quantidade de linhas da matriz B pela quantidade de colunas da matriz C. Então, a matriz resultante de B vezes C é uma matriz do tipo 2 linhas por 3 colunas. Ok. Então, está falando para adicionarmos a transposta de A com a multiplicação de B vezes C, e se fizermos isso, ó, tanto a transposta de A quanto a multiplicação de B por C tem 2 linhas e 3 colunas, então é possível fazermos a soma. E a cara desse resultado também será uma matriz do tipo 2 por 3. Analisamos. Agora vamos ver qual é a resposta correta. Letra A, impossível, nem continuamos lendo, não tem nada de impossível aqui. Letra B também é impossível, letra C também é impossível, só a D e a E que é possível. Então vamos para D. Possível de se efetuar e o seu resultado é do tipo 2 por 3. A alternativa correta é a letra D. Letra E está errada. Ok, era isso. A número 8 é da Universidade Estadual de Londrina. Nos deu 3 sentenças. A primeira sentença. O produto das matrizes A, do tipo 3 por 2, pela matriz B, do tipo 2 por 1, é uma matriz 3 por 1? A gente vai ter que analisar se isso é verdade ou falso. Vamos ver então. O produto da matriz A pela matriz B só será possível se a quantidade de colunas da primeira matriz for igual à quantidade de linhas da segunda matriz. São iguais. A matriz resultante terá a quantidade de linhas da primeira matriz pela quantidade de colunas da segunda, ou seja, será uma matriz do tipo 3 por 1. Então, a alternativa está verdadeira. A número 2. O produto daquelas matrizes que ali estão é uma matriz do tipo 4 por 2. Vamos ver se é possível fazermos esse produto. Para ser possível, teremos que ter a quantidade de colunas da primeira matriz, obrigatoriamente tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Não são iguais. Então, se não são iguais, não é possível fazermos essa multiplicação. Então, o número 2 é falsa. Vamos verificar a número 3. O produto das matrizes A por B é uma matriz quadrada do tipo 2 por 2. Vamos ver. Para ser possível, a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. São iguais. A matriz, então, podemos fazer o produto. A matriz resultante terá a quantidade de linhas da primeira matriz pela quantidade de colunas da segunda matriz, ou seja, será do tipo 2 por 2. O item 3, a sentença 3, também é verdadeira. Então, verificando isso, nós vemos que a alternativa para assinalarmos aqui é a letra B, que nos diz que somente a 2 é falsa. A número 9 da PUC nos deu a matriz A e nos deu ali a lei de formação dessa matriz A e nos disse que o AT é a transposta de A, então a matriz B, que é o A ao quadrado menos a sua transposta, é igual a. Então, a gente vai ter que descobrir a matriz B, que será resultado daquela equação que nós temos ali, do A ao quadrado. O que é o A ao quadrado de uma matriz? É a matriz A vezes a matriz A. É isso que é aquele A ao quadrado ali. Menos a transposta de A. Bom, ok. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir quem são os elementos dessa matriz A. Nos diz que é uma matriz do tipo 2 por 2, então a carinha dela é essa aqui, 2 linhas por 2 colunas. Certo. Daí nos disse assim, se o I for igual ao J, teremos que fazer o I mais o J. Quando que o I é igual ao J aqui? É igual no A1, 1 e no A2, 2. Teremos que somar a linha pela coluna. Então, o A1, 1 é 1 mais 1, que é 2. E o A2, 2 é 2 mais 2, que é 4. Nos disse ainda que se o I for diferente do J, teremos que subtrair a linha da coluna. O I é diferente do J no A1, 2 e no A2, 1. Teremos que subtrair linha de coluna. Então, no A1, 2 faremos 1 menos 2, menos 1. No A2, 1 faremos 2 menos 1, que é 1. Ok, achamos a matriz A. Agora, vamos fazer o A ao quadrado. O A ao quadrado será a matriz A vezes a matriz A. E essa multiplicação será a primeira linha vezes a primeira coluna, que isso dará, vamos ver, primeiro com primeiro e segundo com segundo. Então, 2 vezes 2 é 4. E menos 1 vezes 1 é menos 1. Isso dará 3, mas fazemos isso depois.
Continuando ali, agora faremos a primeira linha pela segunda coluna. Então, primeiro com primeiro, segundo com segundo. 2 vezes menos 1, menos 2. E menos 1 vezes 4, menos 4. Ok, dará menos 6, depois colocamos. Agora, a segunda linha multiplicará também as duas colunas. Então, bora lá. O 1 vezes o 2 dará 2. E o 4 vezes o 1 dará 4. E, por fim, segunda linha multiplicará a segunda coluna. Então, primeiro com primeiro e segundo com segundo, né? 1 vezes menos 1, menos 1. E segundo com segundo, 4 vezes 4, 16. Ok? Feito isso, agora a gente pode escrever a matriz resultante desse A ao quadrado. Feito isso, agora a gente vai ter que pegar essa matriz ao quadrado e subtrair da transposta. Então, vamos fazer isso. A matriz quadrada está ali. Vamos fazer agora a matriz transposta de A. Não é a transposta do A ao quadrado, é a transposta de A. Como é que será a transposta de A? Ora, se nós temos a linha formada por 2 e menos 1, essa linha virará a coluna, será 2 e menos 1. A segunda linha de A, que é 1 e 4, irá virar a segunda coluna da sua transposta, que é 1 e 4. Ok. Então, agora a gente tem que pegar o resultado do A ao quadrado, que é essa matriz, menos a transposta. Então, na subtração, a gente consegue ver que a resposta correta é o item C, pois 3 menos 2 é 1, menos 6 menos 1 é menos 7, 6 menos 1, menos com menos 1 dá mais 1. Então, 6 mais 1, 7, e 15 menos 4, 11. A número 10 é da Mackenzie. Então, vamos lá. Sejam as matrizes a seguir. Matriz A, que tem a sua lei de formação, a matriz B, que tem a sua lei de formação, e está perguntando qual é o elemento C22. Tá dizendo que a matriz C é a multiplicação de A vezes B. Mas o exercício não está querendo a matriz C completa, ele está querendo apenas o elemento C22. O elemento C22 vai ser o resultado, lá na multiplicação, ele será o resultado da segunda linha da matriz A pela segunda coluna da matriz B. A carinha da matriz A é uma carinha que tem 4 linhas e 3 colunas. Só nos interessa aqui a segunda linha. A segunda linha da matriz A é formado pelo A21, que está na segunda linha, primeira coluna, o A22, que está na segunda linha e segunda coluna, e o A23, que está na segunda linha e terceira coluna. Então, esses são os elementos da matriz A, porque está dizendo aqui, ó, tem 4 linhas por 3 colunas. Então, por isso que nós paramos aqui no A23, porque tem 3 colunas. Ok. Agora, na matriz B, só nos é interessante a segunda coluna. Vamos lá. A matriz B é uma matriz do tipo 3 por 4. Então, ela tem 3 linhas por 4 colunas. E só nos interessa aqui a segunda coluna. A segunda coluna vai ter 3 linhas, então nós teremos o B, que está na primeira linha, segunda coluna, o B, que está na segunda linha, segunda coluna, e o B, que está na terceira linha e segunda coluna. Paramos ali. A segunda coluna do B será formada por esses 3 elementos. Agora, a gente vai ter que multiplicar termo a termo, mas quem são esses termos? Então, agora a gente vai lá na lei de formação. A lei de formação da matriz A é o AIJ, sendo o I elevado ao J. Então, vamos fazer isso. No A21, nós teremos o I, que é o 2, elevado ao J, que é 1, e 2 elevado a 1 é 2. O A22 será o I, que é o 2, elevado ao J, que é o 2, e 2 vezes 2 é 4. O A23 será o I, que é 2, elevado ao J, que é 3, e 2 elevado a 3 é 8. Achamos os elementos da matriz A. Agora, vamos achar os elementos da segunda coluna da matriz B. Bora lá. Qual é a lei de formação da matriz B? A lei de formação diz que o BIJ será igual ao J, a coluna, elevado à linha. Então, vamos lá. O B12, coluna. Coluna é 2 elevado à linha, que é 1. 2 elevado a 1, que é 2.
O B22, coluna 2 elevado pela linha 2, que dá 4. O B32, coluna 2 elevado à linha 3, que dá 8. Então, achamos os elementos da segunda coluna de B. Então, agora vamos fazer ali as mudanças, né? O A21 é 2, o A22 é 4, o A23 é 8. O B12 é 2, o B22 é 4 e o B32 é 8. Ok? Substituídos. Agora, a gente vai multiplicar a segunda linha pela segunda coluna. Ok. Então, elemento com elemento. Vamos lá. 2 vezes 2, mais 4 vezes 4, mais 8 vezes 8. Ok, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 4 é 16, 8 vezes 8 é 64. E a soma desses elementos é igual a 84, a alternativa correta, letra E. Então, por hoje era isso. Nós tínhamos 10 exercícios. Espero que tenham entendido. Beijos!